Militar é agir. Pouco importam as palavras. O que interessa são os atos. É fácil falar, sobretudo em países onde as forças materiais estão cada vez mais à dependência das máquinas técnicas do desenvolvimento da ciência. Derrubar o czarismo implicava na ação em massa de dezenas de milhares de explorados e sua mobilização contra a atroz máquina repressiva da sociedade e do Estado russo. Era fazer as massas tomarem consciência da sua força irresistível face à fragilidade do inimigo de classe. Fragilidade a ser revelada, a ser demonstrada pela prova de forças. Para nós, os países ricos, as coisas se passam de outro jeito. Não é tão óbvio que tenhamos que enfrentar apenas um tigre de papel. O inimigo se infiltrou por toda parte. Ele secretou uma imensa interzona pequena burguesa para atenuar o quanto for possível os contornos de classe. A própria classe operária está profundamente infiltrada, não apenas por meio dos sindicatos pelegos, dos partidos traidores, social-democratas ou revisionistas, mas infiltrada também por uma participação material e inconsciente nos sistemas dominantes do capitalismo monopolista de Estado e do socialismo burocrático. Primeiro, participação material em escala planetária. As classes operárias, os países economicamente desenvolvidos estão implicadas objetivamente, mesmo que seja só pela diferença crescente de níveis de vida relativos, na exploração internacional dos antigos países coloniais. Depois, participação inconsciente e de tudo quanto é jeito dos trabalhadores que endossam mais ou menos passivamente os modelos sociais dominantes, as atitudes e os sistemas de valor mistificadores da burguesia. Maldição do roubo, da preguiça, da doença, etc. Eles reproduzem, por conta própria, objetos institucionais alienantes, tais como a família conjugal e o que ela implica de repressão intrafamiliar entre os sexos e as faixas etárias. Ou então, se ligando à pátria com seu gostinho inevitável de racismo, sem falar do regionalismo ou dos particularismos de toda espécie, profissionais, sindicais, esportivos, etc. E de todas as outras barreiras imaginárias que são erguidas artificiosamente entre os trabalhadores. Isto fica bastante claro, por exemplo, na organização em grande escala do mercado da competição esportiva. Desde sua mais tenra idade, e mesmo que seja apenas em função daquilo que elas apreendem a ler no rosto de seus pais, as vítimas do capitalismo e do socialismo burocrático são corroídas em uma espécie de angústia e uma culpabilidade inconscientes que constituem uma das engrenagens essenciais para o bom funcionamento do sistema de autossugestão dos indivíduos, a produção. O tira e o juízo internos são talvez mais eficazes do que aqueles dos ministérios do interior e da justiça. A obtenção deste resultado repousa sobre o desenvolvimento de um antagonismo reforçado entre o ideal imaginário que inculcamos nos indivíduos por sugestão coletiva e uma realidade totalmente outra que os espera na esquina. A sugestão audiovisual, os meios de comunicação de massa fazem milagres. Obtém-se assim uma valorização fervorosa de um mundo imaginário maternal e familiar, intercortado por valores pretensamente viris que tendem à negação e ao rebaixamento do sexo feminino. E ainda por cima, a promoção de um ideal de amor mítico, uma magia do conforto e da saúde que mascara uma negação da finitude e da morte.
final das contas, todo um sistema de demanda que perpetua a dependência inconsciente em relação ao sistema de produção. É a técnica do interesse. O resultado deste trabalho é a produção em série de indivíduos que será o mais despreparado possível para enfrentar as provas importantes de sua vida. É completamente desarmado que ele enfrentará a realidade sozinho, sem recursos, emperrado por toda parte, por toda essa moral e este ideal babaca que lhe foi colado e do qual ele é incapaz de se desfazer. Ele foi, de certo modo, fragilizado, vulnerabilizado. Ele está prontinho para se agarrar a todas as merdas institucionais organizadas para o acolher. A escola, a hierarquia, o exército, o aprendizado da fidelidade, da submissão, da modéstia, o gosto pelo trabalho, pela família, pela pátria, pelo sindicato, sem falar o resto. Agora toda a sua vida ficará envenenada, em maior ou menor grau, pela incerteza de sua condição em relação aos processos de produção, de distribuição e de consumo, pela preocupação com seu lugar na sociedade e o de seus próximos. Agora, toda a sua vida ficará envenenada, em maior ou menor grau, pela incerteza de sua condição em relação aos processos de produção, de distribuição e de consumo, pela preocupação com seu lugar na sociedade e de seus próximos. Tudo passa a ser motivo de grilo, um novo nascimento, ou então a criança não vai muito bem na escola, ou ainda os mais brilhantinhos se enchem e aprontam mil loucuras. As doenças, os casamentos, a casa, as férias, tudo é motivo de aborrecimento. Assim tornou-se inevitável um mínimo de ascensão nos escalões da pirâmide das relações de produção. Não precisa nem fazer um desenho ou uma lição. Diferentemente dos jovens trabalhadores, os militantes de origem estudantil que vão trabalhar na fábrica estão seguros de que, se virar caso, sejam despedidos, queiram ou não. Eles não podem escapar à potencialidade que os marca de uma inserção hierárquica que poderia ser bem melhor. A verdade dos trabalhadores é uma dependência de fato, quase absoluta em relação às máquinas de produção. É o esmagamento do desejo, com exceção de suas formas residuais e normalizadas. O desejo bem pensante, ou bem militante, ou então o refúgio numa droga ou em outra, se não for a piração ou suicídio. Quem estabelecerá a porcentagem de acidentes de trabalho que em realidade não eram senão suicídios inconscientes? Levanta-te